Olá, povo de Deus, graça e paz. Aqui quem vos fala é Daniel Cabral. Nós estamos nessa noite com o podcast Interage Efraim na nossa rede social hoje, no Instagram, para comemorar um ano de Efraim Barra do Ceará. E você é o nosso convidado, fique ligadinho nesse momento que já está começando o nosso podcast Interage Efraim. Então aproveita aí para nos ajudar a compartilhar. Eita, já estou vendo gente entrando, hein? Que coisa boa! Vamos comemorar agora nesse final de semana o nosso primeiro ano do Ministério Efraim Barra do Ceará, com muita festa, muita alegria. Vai ser festa do céu, vai ser algo poderoso na minha vida e na sua vida também, hein? Eita, tô vendo a hora de chegar esse final de semana, sábado e domingo. Eita, vai bombar, hein? Então convide seus familiares, seus parentes, convida a galera para estar junto conosco no sábado. O nosso pastor Samuel Machado vai estar trazendo a palavra e o cantor Vinícius Santos vai estar junto conosco adorando ao Senhor, tá? E no domingo o nosso pastor Pedro vai estar trazendo a palavra. E quem vai estar ministrando louvor, adorando conosco, que vai estar já ali, aqui conosco, ao vivo, aqui nesse momento, é a nossa cantora Joyce Queiroz, hein? Eita, vai ser bênção de Deus, vai ser maravilhoso. Comenta aqui, deixa aqui o teu comentário, né? Como é que tá aí a expectativa aí? Como é que tá a tua expectativa agora pro final de semana? Eita, vamos convidar muita gente, hein? E aproveita aí para compartilhar, tá bom? A nossa live que vai ser bênção de Deus. Eita! Oh glória! Vamos aqui nesse momento fazer uma oração e agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede, né? Com bênçãos, com saúde. Né? Nós estamos aqui é porque o Senhor nos ajudou e nós estamos felizes e alegres. E nós estamos aqui nessa noite para fazer essa live e abençoar a tua vida. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus? Se ligue com o Senhor aí onde você estiver. Tá bom? Dobre os seus joelhos aí. Nesse momento vamos se ligar que essa live aqui vai ser uma live poderosa. Vai ser uma live do céu abençoada para abençoar a tua vida. Abençoar a tua casa, o teu lar, os teus amigos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nessa noite diante da Tua presença. Muito obrigado, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, podendo fazer essa live, esse podcast. E através, Senhor, desta conversa, dessa interação, desse bate-papo, que vidas possam ser alcançadas por Ti através da ministração aqui do louvor, da palavra que for soada aqui neste lugar, que vidas possam ser curadas, impactadas com o testemunho, com o abrir dos nossos lábios, da nossa boca nessa noite, neste lugar. Faz conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Nós queremos que o Teu querer prevaleça em nossas vidas e que a Tua presença, Senhor, seja constante em nossas vidas. É o que eu sempre ministro, o que eu sempre falo, Senhor. Eu quero perder tudo, Senhor, mas menos a Tua presença. A Tua presença é que me sustenta, é que me fortalece, é que me faz vencer as lutas, as tribulações, é que faz com que eu vença o leão mais um dia, mais uma vez. Porque eu sei em quem está no controle, quem está comigo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu não sou merecedor, mas muito obrigado pelo Teu amor que nos alcança. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é verdadeira, que é eficaz. Muito obrigado, Senhor, por nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Nós não somos merecedores de um tão grande amor, mas muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor que nos alcança.
Muito obrigado pela tua graça que se renova mais uma vez. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. É isso que eu te oro nessa noite. Te louvo, te agradeço, Deus. Abençoa as vidas que estão conosco nessa noite. Opera o teu milagre, o teu agir. Tu conhece, Senhor, as vidas, os corações que estão aqui conosco, Deus. Restaura, cura, transforma, liberta, pois eu creio no teu agir, Senhor. Enquanto nós estamos aqui te adorando, te louvando, orando, Senhor, eu sei que o teu Espírito está a trabalhar, está convencendo o homem, porque é só tu, Senhor, que pode convencer o homem do pecado, do juízo. E nessa noite fala de encontro aos nossos corações, Deus. É isso que eu te peço, te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar sim em nome de Jesus, irmã, tá? Ore por mim que tenho que fazer uma cirurgia, mas sei que Deus está no controle. Ele está no controle de tudo. Ele vai usar a mão dos médicos para te abençoar, para te honrar. A presença dele é real aqui nessa noite, neste lugar, e vai ser algo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu convidar aqui nossa irmã para estar conosco nessa noite. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, minha irmã, graça e paz. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vocês me ouvem bem? Sim. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meu amigo Daniel Cabral. Que alegria estar aqui. Quero já começar declarando nessa live. Estava lendo aqui os comentários e orando junto com vocês. E o médico dos médicos já está aqui nessa live. Eu acredito Amém. que você não está aqui em vão nessa live. Não é só sobre mais uma live, mas é principalmente sobre quem nós iremos adorar nessa noite. Sobre quem nós iremos buscar nessa festividade. Eu quero falar para você que está aí nos assistindo agora, que você já comece a desligar o seu coração das coisas terrenas. Comece a ligar a sua mente, o seu coração, a sua casa, a sua família aí agora, nas coisas lá do alto, porque Deus tem muito para entregar aqui nessa noite para nós. Muito, mas principalmente que a gente também entregue uma adoração para Ele essa noite. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Eu já sinto a presença de Deus aqui presente conosco, viu? Amém, amém, aleluia, aleluia. É poderoso. Eu estava aqui orando aqui, sentindo já a presença de Deus aqui, que é tremendo. Eu sei que grandes coisas Deus vai fazer através das nossas vidas aqui, para abençoar quem está do outro lado aí. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Glória amém, a Deus. em nome de Jesus. Aleluia. Gente, que alegria. É um privilégio, Joyce, é um prazer, tá? Que Deus te abençoe. Amém. Eu acompanho aí o seu caminhar, o seu ministério. Que Deus possa te honrar, te abençoar cada vez mais. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, né, de estar aqui na live com você, né, para juntos a gente ser canais aqui, instrumentos de Deus para abençoar vidas, né? Assim como Deus nos abençoa na nossa caminhada, no louvor, na adoração, porque eu sei que a gente não vê assim no físico, né? Mas em meio à adoração, o louvor, Deus está trabalhando, Deus está curando no invisível, no sobrenatural. E eu sei que vidas estão sendo alcançadas através da sua vida, através das canções, dos louvores que o Senhor coloca no teu coração, que ministra no teu coração, né? Então, para mim é um privilégio, uma honra, tá bom? Que Deus te abençoe. E a gente vai estar juntinhos aí, domingo, se Deus quiser, né? E vamos estar lá adorando, né? E vai ser algo sobrenatural também. Aleluia. Joyce, eu queria começar essa live com você adorando ao Senhor nesse momento. Amém, com certeza. Acho que não existe forma melhor. E já quero também agradecer, dizer que a honra é toda minha e glória a Deus, porque assim, às vezes eu participo de algumas lives e Deus sempre faz alguma coisa, sabe, assim, marcante mesmo no meio das lives, não por mim ou pelo louvor, mas literalmente porque nós estamos adorando, né? Elevando o nosso coração, e a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores.
Então, eu quero dizer que é uma alegria para mim esse ministério que já mora no meu coração. Cada um de vocês já mora no meu coração, nas minhas orações. É sempre bom quando a gente chega e a gente recebe o cuidado de Deus através da vida dos nossos irmãos em Cristo. E desde que eu cheguei no Nordeste, o Senhor falou assim para mim: filha, eu vou te dar as pessoas lá que são a minha família. Então, assim, é muito legal isso, porque a gente vai conhecendo vocês e vai conhecendo os irmãos e vamos sendo abraçados pelo Senhor. Eu digo que sempre que a gente vai ministrar, a gente acha que vai ministrar, mas na verdade volta também ministrado e fortalecido pelo Senhor, né? Através da vida de cada pessoa, que às vezes chega com um testemunho, às vezes chega dizendo: Joyce, através de um louvor, Deus me tocou, Deus me curou, Deus me sarou. Então é isso, eu quero que essa noite aqui seja sobre o Espírito Santo, sobre aquilo que Ele vai fazer no meio de nós. Aqui é só um aquecimento, mas isso não impede do Senhor agir da forma que Ele quiser essa noite. Isso não impede o Espírito Santo agora de agir aqui nessa live, aí onde você está. Ele te conhece, Ele está aí bem do seu ladinho. E eu quero começar declarando em nome de Jesus que não há ferrolhos, não há portas que fiquem de pé. Quando um coração contrito ergue uma adoração com um incenso, sabe, que exala a verdadeira adoração, porque a palavra fala que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, às vezes a gente fica tão preocupada em, nossa, eu vou pro culto, o que é que eu vou ouvir hoje? O que é que hoje Deus vai falar comigo, né, amigo? A gente às vezes fica assim, preocupado. E a gente também precisa se preocupar em entregar uma adoração ao Senhor. Porque, na verdade, o culto nós prestamos ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Às vezes a gente diz assim: por que Deus não falou comigo hoje? E, na verdade, Deus está querendo ouvir a sua voz. Então, aí onde você estiver, erga as suas mãos. Às vezes você diz assim: nossa, mas eu não estou aí com vocês, mas você está nessa live, então feche seus olhos. E o Espírito Santo já está aqui, já está aí onde você está. Ele é onipotente, onipresente, onisciente e, principalmente, Ele mora dentro de nós. Nós hoje somos privilegiados, eu digo, Daniel, mais que privilegiados, porque a gente tem... Imagina, se já era um privilégio andar com Jesus naquele tempo, imagina ter o Espírito Santo dentro da gente. Meu Deus, que coisa poderosa. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você sonha. Feche seus olhos aí em nome de Jesus, declara comigo assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. Isso, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel. Aleluia, que me tira dessa cova, e me leva até o céu. Você pode declarar com fé e autoridade: eu já vi fogo e terremotos. Traga a memória agora o que Ele fez por você. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas olha o que a mão de Deus fez por você. A tua voz me acalmou. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Ele tem tudo sob o controle dele. Eu me sinto tão seguro, que agora você se sinta seguro nessa presença. No teu colo, Altíssimo, nós declaramos em nome de Jesus que não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquei de pé diante
diante de nós e a tempestade se acalma. A voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, ela é escudo para os que nele creem. Pois quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? O nome dele é Jesus. Esse nome toda língua confessará. Jesus. Céus e terra se prostram para te adorar. O nome dele é Jesus. O presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Eu não sei como você chegou aqui nessa live, não, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele sabe exatamente o que tem dentro do teu coração agora. Ele sabe exatamente o que você falou, o que você deixou de falar, aquilo que você nem pronunciou, ele já conhece. Ele já nos conhece antes mesmo que nós nos formássemos dentro do ventre da nossa mãe. E algo que me traz à memória quando eu louvo essa canção é que existia uma tempestade onde os discípulos se encontravam um certo dia. E já no meio do mar, ali, sem poder fazer nada, sem recursos para se salvar, sem poderem sair do barco, porque a palavra fala que era uma tempestade tão furiosa, que eles achavam que eles iam morrer. E o que acontece é que quando eles olham para um lado e olham para o outro, eu acredito que eles falam assim, acabou. Na nossa língua hoje, né, Daniel? Acabou. Vamos morrer aqui. E mais engraçado é que eles começam a dizer, Senhor, me salva, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda. E naquele momento de aflição, eles clamaram ao Senhor. E eu quero começar te perguntando a quem você tem clamado nesses dias. Nós olhamos as coisas mudando, nós olhamos pessoas indo, pessoas vindo, governos indo e voltando. E às vezes a gente quer recorrer às nossas opiniões, às vezes a gente quer recorrer à força do nosso braço, ao que a gente pensa, mas será que a gente tem recorrido a quem tem o poder e a chave da vitória, da solução nas mãos? Porque Deus é a própria solução, Ele não vai procurar recursos para achar a chave, para a solução daquele problema. Ele é a solução. E mais do que o socorro que Ele pode te dar, é quem Ele é. Porque às vezes a gente olha para aquela tempestade, com o olhar daqueles discípulos, e a gente fala assim, Deus me esqueceu. Talvez você esteja dizendo assim, nossa, Joyce, eu estou assistindo essa live, mas com o sentimento de que Deus me esqueceu. E eu estou aqui para te dizer que Ele não te esqueceu. Os planos dele não se frustram para os seus filhos, mas nós precisamos aprender a confiar e tirar os nossos olhos daquilo que é terreno e que passa, para começar a olhar para aquilo que é, as coisas que são eternas, as coisas que vêm do Senhor, do coração do Senhor para nós. Eu estava lendo ontem, Daniel, uma frase que falava que alguma coisa na nossa vida a gente vai ter que renunciar para ir para um próximo nível. Se a gente não renunciar, não tem como a gente poder ir para um próximo nível em Deus. A gente quer viver coisas em Deus que a gente não está preparado para quando Ele for dar, a gente poder cuidar daquilo com zelo. Então, o Senhor, Ele prepara o nosso coração e às vezes Ele permite a gente estar dentro desse barco, igual esses discípulos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que não era a primeira tempestade que eles tinham passado. E eu lembro que você vai ler outras passagens e diz que numa dessas outras tempestades, Pedro se encontra ali no turbilhão de coisas, acho que na mente dele, dizendo assim, meu Deus, a gente vai morrer, acabou tudo aqui também. De novo eles falando isso. E eles olham aquilo e falam assim, meu Deus, acabou pra gente. Do nada eles começam a olhar e clamar ao Senhor. E o Pedro começa a olhar para o horizonte, ele vê e ele pensa que ele está vendo um fantasma. Mas na verdade era Jesus que estava vindo ao encontro deles.
Paz do Senhor, gente. Tem gente entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Amém. E quando Pedro ele reconhece que é Jesus, ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ter com o Senhor sobre as águas, me manda ir contigo sobre as águas, me deixa contigo sobre as águas. E o Senhor fala para ele: vem, vem. Você percebe que Pedro tem que renunciar ao medo dele, porque ele estava indo, mas mesmo ele sabendo que Jesus andava com ele o tempo todo, mesmo ele sabendo que Jesus estava lado a lado, eles estavam duvidando. E às vezes a gente é assim. Aí entrou nessa live dizendo assim: será que Deus vai falar comigo hoje mesmo? O que eu vou fazer nessa live? O tal do será. Você bota o será em vez do Senhor, eis-me aqui. E hoje o Senhor nos trouxe para dizer: em vez do será, coloca o eis-me aqui. Vai para o teu quarto de madrugada e diz: Espírito Santo, me revela o que tu quer comigo nesses dias. Porque sabe, quando a gente fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, nós não estamos falando só de um louvor bonito. Na verdade, isso acho que não impacta tanto a Deus. O que impacta é o coração. O que chama a atenção de Jesus é o coração disposto a viver o sobrenatural, disposto a romper e a renunciar ao que for preciso, só porque Ele te diz: vem. E sabe, quando Ele diz vem, a gente precisa renunciar a todas as outras coisas para ir sobre o vem de Jesus, sobre a palavra que Ele está dizendo. E hoje o Senhor está nos chamando, sabe, Daniel, de volta à essência, de volta a confiar no Senhor. Não é sobre ter alguém que canta bem, ter alguém que prega bem, é sobre alguém que está debaixo de uma obediência, como aquele povo que estava no deserto e Deus mandou uma nuvem que de dia ela era sombra, né? E protegia aquele povo, e de noite ela era fogo, que aquecia aquele povo. E ao mesmo tempo caía maná do céu para matar a fome daquela gente. E talvez você fale assim: nossa, mas que distinto, você falando de mar, falando de deserto, como assim? Não estou entendendo nada. Porque o mesmo Deus que estava se manifestando a sua glória e o seu sobrenatural lá no mar, Ele também estava manifestando a sua glória lá no deserto. E Ele é o mesmo Deus. Só que você percebe que em todas as duas situações eles precisaram confiar e obedecer. O Senhor está nos chamando nesses dias de volta a essa essência: confiar e obedecer, renunciar, coisa que a gente tem muita dificuldade para fazer. Ele está dizendo para a gente: quando você confia, você começa a olhar para o alto, você começa a receber direções do Espírito Santo. Ele começa a te revelar, ele começa a manifestar a glória dele sobre você e você consegue viver então aquilo que ele tem para você. Porque a obediência ela nos leva a níveis mais profundos em Deus. A confiança nos leva a ver o que é sobrenatural. Se a gente não confiar, a gente não consegue ver a Deus. Sem fé você não agrada a Deus. E o que tem estado no meu coração esses dias, Daniel, é que o Espírito Santo está chamando a gente para o lugar do secreto. Aonde você não tem multidão, não tem holofote, aonde você não tem gente ali para te aplaudir, aonde Deus vê todos os seus bons e ruins ali, Verdade. sabe? E eu tenho bons e ruins, você tem bons e ruins, qualquer um aqui tem, mas nós podemos pedir ao Senhor que Ele possa nos ajudar a melhorar. E quando a gente pede isso, quando a gente confia e entrega para Ele, a gente volta à essência, a gente consegue gerar no Senhor aquilo que Ele quer que a gente gere no Espírito. E em nome de Jesus, é isso que eu quero dizer para você. Quando aquele homem, Pedro, ele clamou ao Senhor, o Senhor apareceu. E quando ele decidiu andar sobre o vem de Jesus, ele andou sobre as águas. E ele viveu algo sobrenatural. Mesmo quando ele duvidou e ele afundou, o Senhor estendeu a mão, ergueu Pedro, levou ele de volta para o barco e falou: agora você aprendeu a confiar, né? Agora você aprendeu que você precisa olhar para mim, né? Verdade. E em nome de Jesus, que você que está aqui hoje, não olhe para a circunstância, não olhe para o medo, não olhe que as pessoas estão dizendo: ai, mas será que vai? Troca o será, troca o disco. Fala assim: Senhor, agora o meu disco é eis-me aqui, Senhor, me usa conforme o Senhor quer. E a palavra fala que depois eles reconheceram e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que fala e tudo se acalma? O nome dele é Jesus, é quem nós viemos adorar essa noite, é quem nós viemos falar aqui nessa noite. E por isso que os planos dele não se frustram, porque ele já está decretando. Quando ele fala, ele já decretou uma palavra, não tem como te fazer.
O negócio é que você e eu precisamos estar ali na direção e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou contigo onde quer que você me chamar. E eu quero que você feche os seus olhos para a gente adorar mais um louvor. Não sei por que vale você tem passado, não, mas eu quero te dizer que o Senhor está com você nesse vale. E que nesse deserto, nesse vale, nesse mar, independente de qual a situação que você mais se encontra agora, Ele está dizendo que Ele está lá, te chamando, para que você possa entender que Ele está em todo o tempo, com os olhos atentos, e que o Espírito Santo dele está com você. A palavra do Senhor diz assim, que Ele não abandona os seus filhos. E que se até os lírios do campo Ele veste, quanto mais os seus filhos, quanto mais a quem Ele ama. Então feche seus olhos agora, escute isso. Deus estava no vale e viu quando você chorou. Lágrima por lágrima, Ele enxugou. Quando você caiu, Ele estendeu a mão. Juntou cada pedaço do teu coração. Deus viu quando em gemidos você adorou. Mesmo em meio à perda, nunca murmurou. Você não desistiu, mas foi até o fim. Sua fé suportou o que ninguém suportaria. Pois você tem um Deus que te sustenta, te levanta. Quando força já não tem, Deus te abraça quando você está sozinho, sem ninguém. Ele te sustenta, agora Ele te levanta aí. Ele renova as tuas forças agora. Deus te abraça, te dá força, te renova. E quando você pensa que tudo acabou, Ele diz assim: se tá doendo é porque tá gerando, tá sofrendo, tá gerando, tá chorando, tá gerando. Renúncia dói, mas Ele diz: aguenta firme, tá chegando. Vai nascer o seu milagre e não se lembrará das dores. Essa fase vai passar, você irá cantar de alegria. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus, amém. Eu tava durante a manhã, Joyce, essa ministração dessa palavra que você falou sobre Pedro dentro do barco e andando sobre o mar, tendo essa oportunidade, Deus falava no meu coração em relação a isso, sabe? Agora, durante o dia, só para ver a confirmação, chega a lágrima que tava caindo aqui, sabe? De, Senhor, é para mim, sabe? Porque as lives que a gente faz aqui, os podcasts que a gente faz, eu aprendo muito, sabe? Eu tomo primeiro para mim, porque eu digo para você que a primeira palavra é para mim, né? O meu ouvido está mais perto. Eu recebo bênção de Deus, poderosa essa ministração, essa palavra, né? E eu sei que vidas aí, né, estavam também precisando dessa palavra nessa noite, nesse momento, né? Para a gente fortalecer mais a nossa fé, né, e recarregar as nossas baterias, né, recarregar as nossas forças, né, através aí dessa palavra que Deus colocou aí no seu coração para ministrar nessa noite, Joyce. E nesse momento, né, já que é podcast, a gente vai bater um papo aqui bem descontraído. Gente, né, eu falo muito, viu? Então, você já prepara a vigília aí. Eu quero pedir ajuda aí de quem está conosco, que compartilhem, né? Essa nossa live aí para alcançar outras vidas. E quero dizer que a gente nem é digno, mas que essa live, o nosso alcance está até em outros países aí, que quando a gente vai ver, eu fico até surpreso, sabe? De estar alcançando locais onde eu não posso ir por condições financeiras, mas através dessa ferramenta poderosa chamada internet,
né, os meios de comunicação através, né, do Instagram, a gente poder alcançar outras vidas, né, do outro lado do mundo, aí do outro Com lado do certeza. país, né, e através do que a gente está fazendo aqui, está abençoando outras vidas. Isso é muito gratificante para mim e não tem Amém. valor nenhum nesse mundo que pague, sabe? O que a Amém. gente está fazendo aqui agora. É muito gratificante. Joyce, e nesse momento eu quero fazer uma pergunta para você. Uhum. A gente quer te conhecer um pouco, né? A gente sabe que todo mundo aí, né, quer saber quem é a Joyce, né? Eita, meu Deus. Em breves palavras, quem é você, né? Como é que você se descreve aí? Meu Deus, gente. Essa assim já, tipo, tá. Ai, gente, meu Deus. A Joyce. Joyce é. Eu digo que eu amo dizer que eu sou filha de Deus. Amo dizer que eu sou filha de Deus. Nossa, óbvio, Joyce. Não. Vamos dizer, né? Mas eu digo isso num sentido muito especial. Eu me vejo como menina dos olhos de Deus, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor manifesta na minha vida todos os dias. Joyce, como todo ser humano, é uma menina que sonha, que brinca, que é gente da gente, gosta da farofada gospel, que eu falo, que essa tá ali em contato com o pessoal, ouvindo Amém. testemunho, ouvindo louvor, louvando, servindo e fazendo o que realmente agrada o coração de Deus. Precisa aprender muito ainda com Deus, mas é isso, estão caminhando, aprendendo com o Senhor. A cada dia o Senhor tem nos surpreendido. Eu digo assim, por que eu digo que é tão... Eu gosto tanto de dizer que eu sou filha de Deus. Quando a gente descobre quem a gente é no Senhor, a gente não diz isso da boca para fora, sabe, Daniel? A gente diz assim que Deus, ele te revela literalmente quem você é. E você, quando você fala assim, eu sou filha de Deus, você logo associa a palavra ao seu caráter. Então, assim, eu digo que a Joyce é alguém que ama o Senhor. Acho que se eu pudesse descrever quem é a Joyce, alguém que ama o Senhor e terrenamente falando é isso. É a menina que brinca, que sonha, que tá ali sempre procurando de alguma forma servir melhor o Senhor. Amém. Bênção de Deus. Essa é a Joyce, né? Sou eu. E é um prazer enorme, Joyce, assim, que a gente vê. é, eu estava conversando com você esses dias, né? A gente tem conversado bastante em relação à questão da festa e tudo, preparando os vídeos aí, as chamadas, né, para convidar o pessoal. E eu vejo que realmente você é assim uma pessoa acessível, é do Amém. povão, né? Como a gente fala, é do povão, né? Assim como o pessoal Amém. me chama aqui, né? Eu hoje curso serviço social, não é à toa, porque eu também gosto de estar no meio do povo, gosto de estar no meio de gente, sabe? Ah, é muito bom. Comigo, eu nunca gosto de andar só, eu sempre gosto de andar com gente. Eu digo assim, Senhor, quando o Senhor me der o meu carro, eu vou lotar de gente e vai todo mundo comigo. Vai ser desse Meu jeito. Deus. E Ó, é já fiz muito assim, isso aí, viu? É assim, não o meu carro, mas assim, já servi muito e, gente, é a melhor coisa. Se você puder servir onde viu? você tá, perca essa oportunidade não, gente. Pelo amor de Deus. É muito bom. Exatamente. Joyce, você falou do Nordeste, né? Você ama o Nordeste. Nós amamos o Nordeste. O Nordeste Eu é um amo. celeiro de talentos, né? De pessoas maravilhosas, de pessoas que recebem bem, né? Aonde quer que a gente vá, as pessoas nos acolhem, né? Então a gente quer saber de onde você nasceu e onde você está hoje. Sim, senhor. Gente, aí você fala assim, nossa, Nordeste, né? E ela tá toda assim, chiando por causa de quê, gente? Gente, eu sou carioca, mas hoje eu me intitulo como uma ciaroca, como o povo me chama aqui. Eita, E o pessoal fala que é uma mistura de cearense com carioca. Eu sou natural do Rio, mas por uma palavra profética a gente veio pra cá na palavra do Senhor, né? E aqui, literalmente, como você falou, Daniel, o povo é muito acolhedor. E quando você me lançou essa palavra que eu viria com a minha casa para o Nordeste, o Senhor me disse assim, filha, lá você pode não ter nenhum parentesco de sangue, mas eu vou te dar minha família lá. E assim, e depois de um tempão que eu já estava aqui, eu fui saber que a minha avó saiu muito pequena daqui do Ceará, que é onde eu moro hoje em dia, em Fortaleza. Tô residindo aqui até o Senhor mandar. E
E a gente veio pra cá e depois eu fiquei sabendo muito tempo, gente. Eu tenho, assim, um pouquinho... Beijo, meu amigo! Eu tenho um pouquinho de raiz cearense também. Então, assim, olha aí como é que Deus vai fazendo as coisas, né? Sou uma cearoca, literalmente. E é isso. Sou do Rio. Hoje em dia moro em Fortaleza, né? E tô aqui até o seu mandar, gente. Acho que deu pra entender que eu falei. Eita, Glória. Amém. Seja bem-vinda, viu, Joyce? Aqui a casa é sua, Obrigada. né? Pode entrar. Deus continue lhe abençoando aqui, né? Amém. Aqui a gente tá de braços abertos, né? E parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Assim, o povo de Deus, né? Quando se encontra, parece assim, que já se conhece há muito tempo, né? Então, eu sempre falo para algumas pessoas que são próximas de mim, eu digo, olha, já estava escrito na eternidade, a gente só veio de lá para cá, a gente está só de passagem aqui, nós somos estrangeiros, né? Então, a gente está aqui só de passagem. Então, a gente veio da eternidade para se encontrar aqui e continuar a caminhada até a gente voltar, né? É Novamente. isso. E que É bom que isso. estamos aqui nessa noite. Amém. Muito obrigada. E vocês também, quando for ao Rio, por favor, me digam lá o que vocês acharam da minha terrinha maravilhosa. Gente, duas cidades que moram no meu coração, Rio e Fortaleza. Porque, assim, gente, Fortaleza, o pessoal de Fortaleza tem cuidado enorme. E, literalmente, você falou, a gente está de passagem, mas enquanto aqui, assim, é incrível. A família de Deus, ela é realmente, como você falou, Daniel, diferenciada. Quando a gente chega num lugar sem aqui, por exemplo, na época, né, eu não tenho familiares aqui de sangue. Minha avó saiu daqui quando era muito nova, mas todos os que a gente conhece moram no Rio. E não sei se eu tenho tios, avós aqui também. Não, avós não, mas tios, primos, eu não sei se eu tenho aqui, assim, realmente, morando aqui ainda. Mas é incrível o cuidado de Deus. Quando a gente chegou, a gente não conhecia ninguém e tal. E Deus foi apresentando e literalmente é isso, sabe? Deus vai fazendo as conexões. E como o Nordeste é abençoado, gente. Como o Nordeste é abençoado. Como vocês são abençoados aqui. E eu vejo o cuidado de Deus nisso mesmo, sabe? E é isso, gente. É isso. Quando vocês vierem pro Nordeste, vocês vão testificar o que eu tô falando. Vocês que são do Rio aí. Tem as meninas aqui, ó. Yasmin e Paola. Maravilhosas, viu, gente? Sigam elas lá, que elas são maravilhosas. E, gente, é muito bom, de verdade. Amo o Nordeste assim, já é minha segunda terrinha do coração. Gente, É isso. a todos que estão aqui participando conosco da live, que Deus possa abençoar cada um. É muita gente, né? Todo mundo comentando. Muito bom a participação de vocês. Que Deus possa abençoar tanto da página da nossa irmã Joyce Queiroz, como também da nossa página aqui, através do Efraim Barra do Ceará. Quem não segue ainda, siga aí a Joyce Queiroz aí no Instagram. Siga também a nossa página aqui no Instagram, Efraim Barra do Ceará. Passando para avisar que toda segunda-feira, a partir das 19h30, a gente está aqui fazendo esse podcast, trazendo vários convidados, né, e batendo um papo assim, maravilhoso, edificante. Né, e a gente tem aprendido muito com esses podcasts. Né, e hoje, especialmente, está acontecendo hoje, na quarta-feira, né, antecedendo aí o nosso primeiro ano, o primeiro aninho da nossa igreja Efraim Barra do Ceará, né, onde Deus nos levou para ali, porque eu moro em outro bairro, né, mas Sério? Deus nos levou para lá com a missão, viu, Joyce? Eu fico surpreso com as coisas de Deus, sabe? Porque por 2 vezes eu trabalhei nesse bairro, né, ajudando pessoas, né, sendo instrumento de Deus, canal de Deus para abençoar vidas. E eu saí, e quando foi 1 ano depois, eu nunca imaginei me congregar em uma igreja na Barra do Ceará, em outro bairro, distante da minha casa. Né? E Deus ocasionou uma situação, né, onde Ele me levou até a Barra do Ceará para cuidar de mim, para me tratar, sabe? Aquele momento que você assim tá desesperado, né? Tá angustiado. Eu passei completamente 6 meses afastado da casa de Deus, por conta da pandemia. Houve pandemia, fechou a igreja, né? E vem aquela questão do desespero, né? Veio a questão também da decepção, né? Mas Deus usou um amigo para mim, né? E foi através desse amigo que Deus usou que Deus, vamos dizer, me salvou, né? E me levou para a Barra do Ceará, e Deus me tratou,
Joyce, se você ver minha foto, eu vou apresentar minha foto antes. E hoje você pode ver que hoje eu estou mais cheinho, mais fortinho. Mas antes eu estava bem magrinho, Meu maltratado, né, em Deus, relação à questão das lutas, né, das tribulações que eu estava passando. eu acredito. Quase que eu entrava no processo depressivo, mas graças a Deus, Deus tem os seus planos, tem os seus meios É, e tem os seus glória a Deus. propósitos para cuidar de cada um de nós, né? É isso. Então, a gente tem que entender os processos de Deus, né, na nossa vida. É E eu desse pude jeito. entender isso, né? E hoje eu estou feliz, sabe? Lá na Barra do Ceará, são pessoas acolhedoras, você vai poder presenciar isso também, Amém. né? E são pessoas abençoadas, abençoadas. Eu glorifico a Deus por estar servindo na casa do Senhor, estando ali com eles, né? E uma pergunta que a gente sempre está fazendo aqui, Joyce, a gente que está na fé, né? Aí já há muito tempo na caminhada cristã, você também já nasceu no lar cristão ou se converteu, né, sozinha, né? Tipo, só você. Enfim, a gente quer saber um pouquinho aí dessa sua história aí em relação à questão da, da, da Conversão. conversão. Uhum. Gente, eu cresci num lar cristão e deixa eu só dizer aqui que testemunho tremendo. Meu Deus, por isso que eu falo, tá vendo? A gente vem pra uma live, acha que vai ministrar e sai ministrado. Glória a Deus, Isso. Daniel. Glória a Deus pela sua vida. E eu cresci num lar cristão. Minha tia pastora, meu tio, que o senhor já recolheu, era pastor. E me ensinaram, assim, minha família, na verdade, quase toda era. E aí eu lembro que minha mãe também sempre me levou, meu pai, minha avó, então, meu Deus, a minha avó e minha mãe e a minha tia, eu tenho uma tia em específico, aquela tiazinha bem do coque, sabe? Bem do manto. Meu Deus, eu amo. E aí ela me ensinou a ter uma vida de oração. De lá pra cá eu tenho caminhado com o Senhor. Não é fácil, não é mar de rosa, não. Mas eu digo que é a melhor caminhada da minha vida. Até aqui, Verdade. graças a Deus. É isso, desde pequenininha, gente, que eu me entendo por gente, estou aí com o Senhor. Ele está comigo também. E sobre a sua conversão, Joyce, teve alguma experiência que você quer compartilhar conosco? Gente, acho que uma das experiências que mais me marcou foi quando eu recebi o chamado para estar louvando, né? Desde muito pequena, o Senhor sempre fez muitas promessas sobre a minha vida. E Ele falou que iria fazer algo grande e que eu não tinha proporção do que Ele ia fazer. Literalmente mesmo, assim, não tinha noção. E desde o ventre, assim, eu sempre falava muito com a minha mãe, inclusive que eu seria pro louvor, que eu seria uma levita, que eu iria louvar. E desde o ventre da minha mãe, o Senhor sempre falou. E a gente sabe que o inimigo não quer ver você prosperando nos planos que o Senhor tem para você. E aí, quando eu fui crescendo, sofri uma perda muito importante na minha vida, que era a perda da minha avó. E aí eu lembro que hoje eu falo sem chorar, porque o Senhor sabe, já me confortou, já tá tem me confortado todos os dias, mas eu digo assim com muito emocionada mesmo, porque eu lembro que na época, quando a minha avó se foi, ela foi quem me ensinou muito a ter uma vida de oração. Ela foi quem. E mais que isso, né? A gente sabe que vó é sempre mãe duas vezes também. E assim, ter minha mãe e a mãe da minha mãe, né? E minha avó materna, e é a dona Fátima. E ela me ensinou a ser essa mulher de Deus, ela e meu avô. Só que quando o Senhor recolheu ela, eu lembro que foi um período muito, muito difícil de acreditar naquilo que o Senhor tinha para mim. Porque eu falei assim, o Senhor tirou o que eu mais amava, sabe? Eu digo assim, do meu hall de pessoas ali, uma das pessoas que eu mais amava na minha vida e amo até hoje é a minha avó. E quando ela se foi, eu falei assim, como é que eu vou continuar se o Senhor tirou a pessoa que eu mais amo? Como é que eu vou fazer agora para cantar? O Senhor queria que eu cantasse, como é que eu vou cantar agora? E aí eu não estava entendendo que ali era o Senhor me fazendo ser dependente dele. E, literalmente eu teria que viver o que eu canto, né? Não estou dizendo que Deus se alegra na morte, não. Mas era o tempo que o Senhor determinou para ela aqui. Só que por eu ser muito nova, eu não entendia.
O Senhor já tinha feito muitas coisas aqui na vida dela. E aprova o Senhor, a vontade é dele, o jeito é dele, e a gente não tem que questionar, a gente precisa confiar e agradecer. Mas eu lembro que nesse dia eu estava sentada em frente ao computador, logo após o enterro dela, e eu não consegui ir, para vocês terem uma noção de como foi forte para mim isso. Eu não consegui ir, não consegui me despedir dela. E aí eu lembro que na época eu estava sentada em frente a um computador, e o inimigo veio no meu ouvido e dizia assim: serve esse seu Deus aí e deixa ele te tirar todas as coisas de novo. E aí, como é que você vai cantar agora? E aí, o que você vai fazer agora? Vai continuar cantando para aquele que tira tudo que você ama? E eu lembro que nesse dia foi nítido. E eu senti uma opressão tão perto de mim. E eu falava, só que a minha vontade física era desistir. Mas dentro de mim tinha algo que eu digo que hoje eu entendo. O chamado é muito maior que a gente. O propósito sempre vai ser muito maior que a gente. Mas como eu era muito nova para entender isso, eu não entendia na época. E eu fiquei pensativa, mas na mesma hora o Espírito Santo me deu sabedoria ali, mesmo com a mente bem nova. O Senhor me deu a sabedoria de repreender. E naquele dia em diante, eu tive a certeza do quanto o Senhor tinha isso para minha vida, sabe? Do quanto o Senhor queria me usar. E enquanto eu cantava, o Senhor me curava. Enquanto eu cantava, o Senhor curava as minhas dores. Enquanto eu curava, pessoas eram curadas. Enquanto eu cantava, e assim é até hoje. Às vezes não é fácil, às vezes vem aquela coisa de, meu Deus, queria que ela estivesse aqui para ver tudo que Deus está fazendo, mas eu sei que se eu estou alegrando o coração de Deus, então eu sei que, sabe, eu estou fazendo a vontade dele, e isso para mim é uma maior alegria, sabe? Porque eu lembro que talvez eu não poderia mais continuar. A minha vontade naquele momento era, eu vou largar tudo. E eu lembro que sempre é assim, né? Quando Deus tem algo para sua vida, vão vir diversas coisas, diversas, como eu já ouvi uma palavra falando, diversas iscas de Satanás para você ser fisgado ali e não voltar mais para o plano que ele tem para você. Igual você, Daniel, estava aqui falando, contando que por frustrações, o inimigo ele sabe que por uma frustração a gente se magoa e talvez não consegue mais olhar para Cristo, como Pedro, quando olhou para o problema, afundou. E era exatamente aquilo. Enquanto eu olhava para o meu luto, parece que eu não via sentido para cantar mais. Mas quando eu olhei para Cristo e para aquilo que Ele iria fazer, independente do momento que eu estava passando, eu entendi que é ali, naquele momento, da sua fraqueza, que o Espírito Santo se aperfeiçoa em você. E o poder dele vai se aperfeiçoando, e você vai cantando, e ele vai te usando, e você vai pregando, e ele vai fazendo. E esse momento, para mim, foi um momento assim, muito de divisor de águas na minha vida, porque hoje em dia, esse momento virou não uma vulnerabilidade, mas uma fortaleza. Para quando Deus ele realmente te chamar para algo, você não olhar para que o diabo está falando. Você não é o que o diabo diz que você é, você é o que Deus diz que você é. Então, assim, acho que foi esse um dos períodos que mais me marcou. Teve também a cura da minha avó, dessa mesma avó. Eu tenho muita testemunho com ela, gente. E eu lembro que o Senhor sempre me deu muitas visões, até mesmo da confirmação do chamado de louvar. Eu pedi com 8 anos de idade a Deus, um dia no meu quarto, eu falei, Senhor, para que o Senhor quer me usar? Me diz aí. Só que eu já sabia que era pro louvor. Porém, como era uma criança sempre criativa, né? Sempre daquele jeito. E aí eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer com a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Porque eu lembro que eu via pessoas sendo usadas e eu queria ser usada também. E ali começou a minha vida de oração. E aí eu lembro que eu falava para Deus. Eu lembro de uma vez que o Senhor começou a me falar que Ele iria me usar no louvor e na palavra também. E aí eu lembro que no dia, um dia, muito tempo atrás, o Senhor mandou eu orar na casa da minha tia, que é pastora. E aí eu orava, eu estava orando na casa dela. E o Senhor falou para mim, né? Nessa época a minha avó estava com uma enfermidade de 3 hérnias de disco, do lado, se não me engano, direito. Eu lembro que nessa época ela chegou a usar fralda geriátrica para poder conseguir estar ali, literalmente se mantendo ali naquele momento, assim, porque ela sentia muitas dores e tudo, então nem em pé ela conseguia ficar, ficou de cama, literalmente. E eu lembro que foi uma das minhas primeiras experiências assim, com Jesus, que também me marcou muito e me fez entender também muito sobre o chamado. Que foi quando eu fui orar na casa dessa minha tia. Quando eu orei, o Senhor falou assim pra mim,
diga à sua família que em 3 dias ela vai levantar. Eu vou curar ela. E em 3 dias, e foi minha primeira experiência assim com Jesus, de visão, de tudo. Até então só tinha sonhos proféticos e para mim já estava muito bom. Assim que eu falei, glória a Deus, meu Deus, já está falando comigo e tal. Mas foi a minha primeira visão, literalmente, e eu pude ouvir a voz audível do Senhor. Eu ouvi a voz dele muito audível mesmo. Foi uma das vezes assim que foi muito marcante para mim. E aí o Senhor começou a falar comigo, fale para sua família que em 3 dias eu vou levantar ela. E o Senhor me deu a saia que ela estava usando, o jeito que ela estaria. O Senhor me mostrou ela na cozinha, que era o que ela mais amava fazer. Na cozinha, cozinhando, fazendo a comidinha dela. E rindo e falando. E em 3 dias o Senhor levantou minha avó. Quando a gente chegou lá, ela estava com a mesma roupa, do mesmo jeito, exatamente da mesma forma que o Espírito Santo falou. Então, assim, acho que foram uma das coisas que mais me marcou na caminhada, sabe? Tem muitas coisas. Mas uma das coisas que me marca até hoje é lembrar das minhas primeiras experiências com o Senhor. É isso. Eu falei que eu falo muito, né? Eita, glória! Joyce, estão me informando aqui que nós estamos sendo assistidos de Londres. Uau! A nossa irmã Bárbara Kelly. Que Deus abençoe, Bárbara. Estamos assistindo de Londres. Eita, glória aí, viu? Deus abençoe. Para você ver, viu, aonde a gente está indo, né? Uau! Glória a Deus. Coisa boa. Que chique, viu? Não é, rapaz? Coisa chique. Estamos internacional, hein? Para todo o país. Eita, glória. E aqui tem uma pergunta, Joyce, da nossa irmã Yasmine Paola, oficial. Ela está perguntando qual conselho que você pode dar para a gente que está iniciando um ministério. Rapaz, tem tantos. Meu Deus, meninas, elas são preciosas, Dani. Elas cantam também, ministram muito, são muito ungidas. Deixa tamanhinho, mas a coisa é mais fofa. E conheci elas aqui pelo Instagram e já criei um carinho, assim, um amor muito grande por elas. E, meninas, eu acho que, assim, a primeira coisa é sempre estar sensível à voz do Espírito Santo. Que eu acho que, estando sensível à voz dele, e também vocês que principalmente estão começando desde novas, lendo a palavra, e a palavra traz muito direcionamento, né, Daniel, pra gente. A palavra, ela ali é um manual, sabe? E acho que pra gente exercer o ministério não tem manual, assim, tem um manual que é a Bíblia, mas assim, o manual literalmente é isso que eu estou dizendo, a palavra, sabe? Estar ali firmado na palavra, alicerçado, e a palavra vai te fazer sensível à voz do Espírito Santo. É igual eu estava falando aqui, né? Quando eu comecei a entender o que Deus queria para mim, foi um momento onde eu precisei me firmar na palavra, e ali o Senhor começou a me dar experiências, e na vida de oração também, que é onde é uma conversa com o Senhor, é onde a gente tem o nosso íntimo, onde a gente abre o coração e rasga o coração do Senhor. Mas acho que é isso, estar com os olhos atentos, fixos em Jesus, sabe? Porque às vezes na caminhada, eu sou nova ainda, mas assim, na caminhada até aqui já surgiram muitas coisas, muitos... Lili, beijo! Já surgiram muitas tentações, sabe? E quando você não tem os seus olhos voltados na palavra, seu foco se vira outra coisa, né? Então, assim, acho que é muito isso. Estar na palavra, buscar sensibilidade no Espírito Santo. E o resto, ele vai cuidar de tudo e vai te direcionar. É isso. A palavra que nos fortalece, ela que é a verdade, né? É ela que preenche o nosso coração, né? O homem, ele tem um vazio, né? Mas só o Espírito Santo que pode preencher com a presença. Uhum. Então, é o fundamental que a gente esteja fixado, olhando para a palavra, né? Se enchendo da palavra e olhando para o alto, né? Porque se a gente tem o nosso lado pecaminoso, né? O velho homem, né? E é uma guerra, né? É uma todo guerra dia. Que é todo dia. A gente, principalmente nós, você que ministra louvor, né? Que está ali, que é um referencial, que é um instrumento de Deus ali para chamar o céu para a terra, né? E ali poder abençoar vidas. A gente vive em constante guerra, em constante luta. Então não é fácil, né? Mas também não é impossível. Né? Então todo dia, Joyce, a minha oração é que
eu perca tudo, mas eu não perca a presença do Senhor, sabe? Podem se afastar de mim, eu não posso ter riqueza, enfim, eu não posso ter nada, mas assim, o que me importa, Joyce, para mim, é a presença de Deus. Estando comigo, pronto, eu já ganhei tudo, 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 tudo. É isso. Que é ela É que me isso. fortalece, é ela que faz com que eu vença todo dia as lutas, né, e continue olhando para frente, né? Porque para trás, quem olhou para trás virou estátua de sal, né? É, Mas a gente tem é que olhar verdade. para frente, né? É isso. É E isso. em relação a esses seus momentos, teve algo assim que trouxe mais impacto, Joyce, para a tua vida, assim, algo que te marcou muito? Teve. Assim, teve vários. Meu Deus. Como eu disse pra vocês, assim, quando a gente anda debaixo de uma palavra profética, quando a gente anda debaixo de obediência, que foi aquilo que o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração aqui na live, a gente vive o sobrenatural literalmente. Às vezes a gente acha assim, não existe o sobrenatural, mas procura andar debaixo de obediência para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. É poderoso. Quando as pessoas falam assim, nossa, Joyce, eu vejo isso em você, eu vejo aquilo, eu agradeço a Deus porque eu falo assim, Senhor, glória a Deus, que as pessoas vejam o Senhor, sabe? Que a Joyce, ela vai falhar, ela vai passar, ela vai, mas o Senhor, ele permanece. As obras que o Senhor nos permite viver com Ele são eternas. E uma das coisas que mais me marcou também, além disso que eu contei aqui para vocês, foi recente, acho que uns dois anos atrás, onde eu tive em Pindoretama, aqui no Ceará. Já foi uma obra aqui no Ceará mesmo. Quando a gente foi em Pindoretama, uma das primeiras vezes que a gente foi ministrar. E aí, a gente ministrando, culto uma bênção, e glória a Deus, aleluia. Delícias da Pátio, um beijo! Meu Deus, eu tô com saudade desse bolo dela. Meu Deus do céu, lá de São Paulo, meu irmão. Aí, ó, tem gente de São Paulo nos assistindo aqui também. Eita glória! Um De abraço! amigona, Deus abençoe. E eu lembro que a gente foi, participou do culto, amei uma bênção. Acabou o culto, a gente foi daquela farofa gospel que a gente gosta, que crente gosta do quê, gente? Comer, gente. Comer depois do culto. Exatamente. Crente ama. Eu amo. E aí você vê que pra mim é bochecha, né? Como é que a pessoa é boa de garfo. E aí, eu lembro que nisso chegou a filha, hoje em dia ela é esposa do pastor, que é pastor presidente da igreja lá. E aí, na época, eles eram líder dos jovens. E aí chegou essa moça pra mim, ela falando assim pra mim, Joyce, eu queria te pedir uma oração, porque eu tô tentando engravidar e eu não consigo engravidar. Já me desenganaram, já falaram que eu não poderia gerar. E olha só que coisa, eu nem cantava ainda a canção Tá Gerando, que foi o que Deus nos deu no ano de 2022. Mas o Senhor, por isso que eu falo, quando a gente vive debaixo de uma palavra, a gente vive literalmente aquilo que o Senhor quer para nós. A gente está recebendo a palavra aqui, mas Deus já está vendo lá no futuro e já preparou tudo. Então, assim, quando o Senhor falou que ia me dar dom de orar realmente, assim, e vida ser extraída, não era de mim, era da palavra que ele estava mandando eu declarar. Literalmente dos dons que o Senhor nos dá para a glória e honra dele. E aí eu lembro que nesse dia eu tava assim, meu Deus, aquela coisa ainda de descobrir que Deus tinha esse dom para mim. E aí sempre é um desafio para você poder às vezes orar e ver literalmente o sobrenatural se manifestando. Porque até o momento em que você ora, talvez os seus olhos ali possam ver na hora o milagre, porque Deus é poderoso para fazer. Mas algumas vezes o Senhor não vai fazer na hora. Às vezes ele vai deixar você exercer sua fé. E aí eu lembro que nesse dia o Senhor deixou eu exercer minha fé. E aí eu lembro que a gente comendo, brincando e rindo. E eu falei assim pra ela, claro que eu oro. E aí a gente brincando assim, conversando. E eu falei, olha, eu creio que na próxima vez que eu voltar aqui em Pindoretama para ministrar, eu vou ver ou você gerando essa criança, ou você vai estar com ela no colo. E foi muito assim, sabe? A gente falando ali, mas eu falei com tanta fé, mesmo assim, rindo, não rindo de caçoar, mas rindo de... Assim, a gente estava num momento de descontração, sabe? E aí eu falei pra ela, e ela tomou posse, a gente depois foi e orou. Nesse mesmo dia, o Senhor fez duas obras lindas, que foi a oração por essa mulher que era estéril, e aonde o Senhor fez uma obra linda. E também no mesmo dia, eu senti de dar um abraço em uma menina que estava bem no cantinho.
E eu fui dar um abraço nela e comecei a falar algumas coisas que o Espírito Santo estava mandando eu falar para ela. Inclusive, na ministração, ela já veio me testificar na mesma hora, que Deus já tinha falado muito com ela também. E aí, voltando para casa, eu lembro que nos anos seguintes, quando eu voltei, a moça que era estéril estava segurando o neném no colo, uma menina. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, naquele mesmo dia da ministração, eu recebi um texto de uma menina que dizia que iria se suicidar naquele dia, que ela estava indo para o culto, essa mesma menina que deu um abraço, estava indo para o culto e ela estava indo pela última vez, se despedir de todo mundo. Ela falou, olha, era a última vez para eu me despedir, que eu ia ouvir a palavra de Deus, porque na mesma noite eu ia me suicidar. E o Espírito Santo falou lá do altar, você não vai fazer isso. Você é minha. E a obra que eu tenho com você não acabou. Você veio para cá hoje para entender isso. E aí eu lembro que nesse mesmo dia, esse abraço para ela foi direcional, literalmente. Eu entendi que o Espírito Santo queria falar com ela. E no mesmo dia, quando a gente orou, um ano depois eu voltei. E agora, na penúltima vez, em 2022, esse ano eu já retornei lá. E essa mesma criança estava olhando para mim, ministrando. E eu falei assim, meu Deus, que doido isso, assim. Você falar, e no dia eu lembro que no dia a gente estava rindo e tudo. Mas quando nós estamos debaixo da obediência de uma palavra, e por isso que eu falo, na palavra e sensibilidade à voz do Espírito Santo, a gente consegue receber literalmente o direcionamento dele e ele não mente. E aí a testificação, quando eu vi aquela criança olhando para mim, quando eu vi aquela menina viva ali sentada, e a criança em cima do altar olhando para mim, e hoje em dia eles são pastores, presidentes da igreja, e assim, meu coração se alegra, porque são coisas que marcam o nosso ministério e marcam a gente também, como filho de Deus, sabe? Não é só o meu ministério, mas me marcou no meu relacionamento com Deus. Me fez entender que, literalmente, sabe? Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E quanto eu ouvir a voz dele, eu vou ver a bondade dele, literalmente, a misericórdia, o poder dele se manifestando. Acho que foi uma das coisas, assim, das muitas coisas que eu vivi com o Senhor que me marcaram muito aqui. Nós temos que estar sensíveis, né, Joyce, à voz do Espírito Santo, porque é nesses momentos que o Senhor vai nos usar para salvar vidas, né, para salvar pessoas, né, principalmente até para nos mostrar, né, que Ele é capaz, né, de mudar a história, né, e mostrar para a gente quando a gente retornar, quando a gente voltar ali, né? Então isso é muito gratificante. Nossa! É muito poderoso. Eu estar aqui assim, imaginando isso, sabe? Assim, sabe quando você tira uma foto na sua mente, assim, fotográfica do momento? Foi aquilo que veio na minha mente na hora. Tirei uma foto assim, tipo assim, meu Deus, eu preciso filmar isso na minha mente para eu nunca mais esquecer de ouvir a voz de Deus enquanto eu estiver viva nessa terra. Falei, meu Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque é um negócio assim que é inexplicável, sabe? Dizendo uma palavra só é muito pouco para dizer o tanto que esse Deus é poderoso. Mas é literalmente assim, porque às vezes em alguns lugares a gente vai e a gente ouve assim, eu não acredito mais em milagre, não acredito mais que Deus faça. E eu lembro que eu cheguei aqui e eu não tinha nem casa para morar direito. E o Senhor começou a fazer as coisas na minha vida de uma forma que nem eu sei explicar, na vida da minha família que eu não sei explicar. E eu vejo o sobrenatural de Deus nas pequenas coisas, sabe? Das pequenas às maiores. E quando eu fui ver, Deus já tinha preparado uma casa, mas eu não estou falando isso no sentido material. Eu literalmente não tinha casa, não tinha móvel, não tinha nada. Mas quando você vive na obediência, na palavra do Senhor, a palavra fala em Salmos 23, eu serei o seu pastor, nada te faltará. Então, assim, quando nós lemos, mas nós vivemos aquela palavra, a gente consegue viver o sobrenatural de Deus, sabe? Pai Josimar, o Josimar tá aqui, ele pode dizer, ó. Sai lá de um cantinho onde eu falei, acho que Deus não vai, ninguém vai me ver aqui não, e o Senhor fez na minha vida. Lá do Camorim Grande, minha terrinha, um beijo pra todo mundo. É isso, gente, é isso. Deus, Glória ele a Deus. faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Verdade. O nosso Deus é Deus de surpresas. É Deus que nos surpreende todo dia, né, Joyce? E a gente fica assim, Senhor, será que eu sou Gente, merecedor? a Daiane tá aqui, olha aqui, a Daiane tá aqui. É a mamãe que eu tava falando. Amo você, minha amiga. Glória a Gente, Deus. eu falo pra ela onde eu vou, eu tenho que testemunhar, porque é uma coisa que me marca muito, sabe? A gente vai e a gente começa a falar, oh, meu Deus, eu lembro daquele dia.
E foi muito, muito lindo. E ela tá aqui, ó. Ela tá bem aqui, a Daiane. Benção. Ô, Glória. Um abraço, Daiane, que Deus abençoe. Inclusive é o nome da minha irmã também. Quero estar mandando aqui um abraço para ela, a Um Daiane, abraço. que sempre está aí fazendo nossos posts, fez o pôster do evento agora, do aniversário, Ela é né? maravilhosa. Cuidou aí do nosso vídeo, né? Das nossas chamadas, né? Domingo você vai poder conhecer ela, ela vai estar cuidando lá dos slides, do marketing. O marketing da base do Ceará, ela que faz. E a Chique, minha viu? irmã é uma bênção. Que Deus abençoe, minha irmã Daiane. É Amém. bênção de Deus, Deus tem colocado na minha vida, principalmente até para cuidar das minhas agendas, viu, Joyce? Porque eu sou meio esquecido. Se não for ela me lembrar, né? Se não for ela Eu sei, fazer, meu irmão. Aqui porque também eu tenho. é tanta coisa pra gente, né, Joyce? Que a É, gente tem que ter uma pessoa especial assim, do nosso lado, né? Para estar lembrando, para estar. é. O Senhor também mandou aqui a minha mãe, né? Algumas pessoas também que nos ajudam na caminhada. E, meu Deus, é bênção de Deus. A gente, assim, é bom demais, né? A gente poder caminhar com quem ama a gente, com quem Isso, verdade. literalmente vive o propósito com a gente, né? Muito bom. Meu pai também aqui, que largou tudo para vir também cumprir o chamado, minha irmã. Então, assim, Deus vai fazendo. E é muito bom a gente andar com quem nos impulsando para o propósito, né? É verdade. Deus vai nos sustentando, nos guiando. Joyce, você é Amém. compositora, né? Yes. Pela graça Eita! do Senhor, gente. E a gente vai chegar nessa questão de Sim. como se iniciou, como é a experiência de compor. Se você tem alguma dica para dar para nós aí que estamos iniciando nesse ministério do louvor, da adoração, né? Qual é a dica aí, qual é a Eita. experiência que você nos deixa aí? Meu Deus, gente. Meu Deus, tem tanta gente assim que compõe, né? E eu falei assim, meu Deus, sou pequenininha ainda, tô engateando na composição. Já acompanho há alguns anos, mas digo assim, eu tô engateando ainda, sabe? Acho que por onde começar? Pela palavra, né? Pela palavra, pra gente cantar aquilo que a palavra fala, trazer memória, aquilo que traz esperança. Como disse aqui para as meninas, estar sensível à voz do Espírito Santo, gente, é prioridade. Porque literalmente o que eu estava aqui falando para vocês, hoje o que eu canto, foi muito do que eu vivi, né? Eu estava ali imersa na palavra e em um determinado momento Deus começou a trazer para o meu coração algumas coisas, algumas canções. Essas duas canções o Senhor trouxe até a mim através de um amigo que compõe, que é o Misaías Oliveira. Acho que algumas pessoas aqui devem conhecer. É um amigo muito querido. E olha só como é que é o tempo de Deus, né? Alguns anos atrás, a gente ia gravar uma composição dele. Eu já tinha algumas composições também. E para iniciar, eu ia gravar as minhas, mas de início eu ia gravar as dele. E naquele tempo eu lembro que a gente ia gravar, mas aí o Senhor não permitiu, porque Deus tem um tempo determinado para tudo, né? E aí naquele tempo eu lembro que eu falei assim, eu queria tanto gravar. E aí a gente gravou uma canção do Pastor Lucas na época. E aquela canção foi literalmente o que eu vivi. Depois daquilo que eu vivi, eu comecei a compor canções. Literalmente, assim. Eu já vinha compondo, mas era aquela coisa, gente. Eu ia compor, eu escrevia 2 páginas. Eu falava, minha amiga, isso aqui tá mais grande que a letra da Damares. Isso aqui da Damares é mais ela tem uns hinos assim que é uns letrão, né? Mas assim, são abençoados os hinos dela. Quem me conhece aqui das antigas sabe que eu sou apaixonada. Uhum. E né, dos hinos da Damares. E eu lembro que nesse período de deserto, o Senhor, deserto literalmente é o nome da canção, no deserto te encontrei. E nessa época, eu lembro que o Senhor começou a permitir eu passar por aquilo para eu começar a ter um momento ali com o Espírito Santo de revelações, de troca, literalmente assim, era eu falando, ele me respondendo, eu ia anotando e do nada eu ia nascendo as canções, assim, canções assim, literalmente do meu íntimo com ele, né? Eu lembro que o meu primeiro CD eu compus também, compus meu primeiro CD. Foram canções assim que eu digo que são meu xodózinho, porque foi do meu primeiro CD, assim, pra honra e glória do Senhor a gente gravou. E foram canções que assim que eu gravei, a gente ainda estava na época do CD, mais ou menos. Nossa, a gente fala assim muito velha, mas é coisa de alguns anos atrás, tá? Não é muito Viu? não, pelo amor de Deus, gente. Eu sou nova ainda.
Mas um exemplo, acho que uns 5 anos atrás, ainda tinha um pouco do CD, e aí a gente gravou na época com CD, né? Foram 10 composições. 2 foram de um produtor que me deu de presente, as 2 composições para finalizar o CD. Mas assim, foi um CD muito especial, porque aquele foi um dos meus primeiros projetos. Literalmente assim, era o pai falando, eu escrevendo, e ia saindo, e aí a gente gravou. Inclusive nesse dia eu gravei com a garganta inflamada, não tinha voz nenhuma. E aí eu orei no estúdio, o Senhor devolveu a voz lá bem, bem abençoado pra gente louvar. E aí depois disso tudo eu lembro que a gente gravou no Deserto Encontrei, começou um processo de outras composições assim, só que é legal isso, né? Quando a gente vai criando essa intimidade com o Senhor, ele vai amadurecendo a gente ao longo do tempo em muita coisa. Aí eu lembro que em algumas épocas, minha irmã tá aqui, algumas épocas a gente começou a escrever, eu comecei a escrever novamente. E aí eu comecei a escrever só que coisas mais maduras no espírito, coisas mais do secreto, assim. Antes era alguma experiência que eu tinha com Jesus. E aí depois eu comecei a escrever e teve um tempo onde eu parei. Eu parei literalmente de escrever canções. Parecia que não vinha inspiração, parecia que não vinha nada. Falei assim, meu Deus, será que o Senhor tirou o dom de compor de mim agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Ela chorando e falando, Deus, me devolve inspiração. E aí eu lembro que foram canções, eu sempre orei assim, Espírito Santo, você que tá aí, que é levita, por favor, ouça isso aqui. Não só os levitas, mas todo mundo aqui que tá aqui, ouça isso aqui. Porque às vezes Eu também. você vai... porque às vezes você vai cantar uma coisa e às vezes a gente não repara no que a gente está cantando. A gente está dizendo assim, me leva pro deserto, e amassa. Aquela, sou vaso, és oleiro, me repassa por inteiro. Você está dizendo, Deus, pode me refazer, aqui é tudo teu. Então, assim, a gente não entende isso, às vezes. Quando eu gravei a canção do deserto, eu precisei passar por um deserto onde até a inspiração se ausentou. E aí eu fiquei assim, eu fiquei de um jeito que eu falei assim, acho que acabou, acho que Deus não quer mais que eu componha esse negócio aqui não. E aí eu lembro que foram períodos onde eu precisei amadurecer no Senhor em muitas coisas. E aí depois daquele período o Senhor literalmente foi devolvendo. Hoje em dia eu tenho algumas canções já que foram nascendo depois desse período. E é isso. Acho que até aqui, para quem está começando, é literalmente isso. Primeiro, ore ao Senhor e peça a Ele, mas quando você for escrever algo, saiba que aquilo que você está escrevendo você vai precisar viver, sabe? Às vezes a gente ora assim e fala assim, Deus, dá essa composição aqui, Deus fala de alinhamento. E aí Deus vai te alinhar, para você poder cantar e sair cura daquele louvor. A palavra fala que a palavra de Deus não volta vazia. Então, assim, se você está escrevendo algo direcionado a Cristo, você está dizendo assim, literalmente, tu és o Senhor da minha vida, agora é isso aqui, me alinha, trabalha. Às vezes a gente louva o de vitória, vai receber vitória? Vai, mas primeiro você vai ser alinhado do mesmo jeito. Não tem como fugir. E é isso, meu amigo. Acho que é um pouco das experiências que Deus tem me dado. Acho que não tinha como falar mais breve, assim, porque eu queria falar o processo, né, também para compor. Porque às vezes quem olha fala assim, nossa, só compõe, né? Não. Para você literalmente escrever algo que vem do coração de Deus, não tem segredo, gente. Você pode escrever, Deus não vai te punir se você escrever uma canção em devoção a Ele. Mas é principalmente isso. Entenda que o que você está cantando, você vai viver. É uma vivência, né, Joyce? Tem que viver para começar a escrever. Tem, porque senão como é que Deus vai curar através do seu louvor? Ele cura, Verdade. Ele cura. Ele não se limita a isso, mas Ele quer que você também seja curado e você possa ser usado também por outras pessoas, né? Exatamente, é verdade. Joyce, e a gente sabe que a gente tem inspirações, né? A gente que está nesse momento aí no louvor, na adoração, a gente não caiu de paraquedas, né? A gente sabe que sempre tem alguém que a gente se inspira, que a gente vê, né, como um espelho. Eu sempre vi a minha mãe. Minha mãe é cantora evangélica da Assembleia de Deus Centro Central. Ela também gravou CD, né, a Sani Cabral. Então ela, assim, desde pequenininho eu acompanhei ela. E ela gostava muito de cantar as canções da Shirley Carvalhais, que em alguns momentos ela
ela se encontrou com a Shirley Carvalhais e tudo, ia para as cruzadas, viajava muito. E eu, aqui e acolá, acompanhava ela, né, nas igrejas, era pequenininho ainda, até, mas eu me lembro ainda, que enquanto ela estava ali ministrando louvor lá, né, cantando, eu estava no banco da igreja, dormindo, né, mas estava ali Sozinho. acompanhando ela. Né? E aí, nos 11 anos de idade, foi que Deus começou a tocar no meu coração e começou o desejo, sabe, de também adorar. E foi que surgiu uma oportunidade, né, de estar aproveitando o momento e Deus colocou no meu coração. E foi num culto de jovens, né, que Deus me deu a oportunidade e eu comecei, né, nesse ministério aí de louvor. Que Né? Então, assim, legal. a minha mãe para mim é uma inspiração, né, depois do Senhor, né, e também uma pessoa que eu amo cantar as canções dela, que fala demais no meu coração, principalmente algumas canções que ela compôs e, e liberou na época da pandemia. Inclusive, eu estava passando por um momento muito difícil, um processo quase que eu ia embora, viu, Joyce? Quase que eu ia embora. Meu Deus. Mas Deus tem planos, né? Então teve um dia que eu cheguei assim na porta do banheiro e disse assim, Senhor, será que a minha história acabou por aqui? Sabe? Eu não fui internado, mas eu estava no ápice de ser internado, que se eu tivesse ido, eu tinha sido entubado. Meu Né? Eu acho que eu não Deus. teria resistido. Né? Mas para a glória de Deus, eu não fui, né? Mas Glória a Deus. Deus falou no meu coração e eu com fé, né, na medicação, né, e com fé no Senhor, né, e eu digo assim, É. eu vou ser curado, eu ministro cura, né, e eu creio que esse mal vai passar, né, e para a glória de Deus a gente está aqui para contar a história, né, e uma das pessoas também que eu me inspiro muito é a Estela, né, os louvores Ai, eu dela, amo. né, as canções dela, a história dela, né, tem sabe, assim, me fortalecido, né, e tem sido uma bênção e a gente quer saber quem, quem te inspirou, né, quem fez com que você entrasse nessa área musical, né, quem foi que te deu força, né, conta aí um pouquinho para Meu nós aí. Deus. Gente, tem tanta gente. Ai, tem tanta gente assim. Como eu digo que eu gosto, eu inspirei muitas pessoas. Hoje em dia o Senhor tem me dado assim, literalmente o privilégio de conhecer muitas delas. É, eu conheci esses dias atrás agora a Nívia Soares, que é uma, É bênção assim, de Deus, meu bênção. Deus, é uma voz profética para nossa geração. E até assim, pelo jeito, caixinha e tal, eu falei, meu Sim. Deus. A Damares também, que eu falo aqui, que eu gosto dos louvor dela, meu Deus. Hoje em dia, uma amiga muito querida minha, que é a Natália Braga, meu Deus, também é uma inspiração, assim, pela história, pelo testemunho, pela unção que carregam. Aline Barros, Bruna Carla. Gente, Bruna Carla. Eu pegava o CD, o playback da Bruna Carla com a minha vizinha. Eu arranhei o CD dela de tanto que eu ouvi. Eita. Gente, mas era certo. Eu tinha um dia certo para ir na minha vizinha. E eu pegava, você que tá aí, ó, que quer aprender a cantar, Bruna Carla, quer aprender a cantar, meu amigo, aí, ó. Fica a dica. Eu ia lá na minha vizinha, que tinha vários CDs. E aí eu botava lá no DVD e ficava. Advogado fiel. E ficava cantando. E eu lembro que jogou arranhar o CD dela. E aí, assim, pra mim foi um período, assim, bem legal, sabe? Porque hoje em dia, quando eu chego lá na minha vizinhança, até hoje eu tenho acesso ao lugar que eu morava. E aí eu lembro que quando eu chego lá na minha vizinhança, assim, o pessoal falou assim, e aí, Joyce? E aí o pessoal fala assim, nossa, que bênção que Deus está fazendo na sua vida, né? Olha, eu lembro quando você vinha aqui em casa, pegar o CD da Bruna Carla e ficar ouvindo. Eu lembro quando você ficava lá gritando de casa, advogado. E aí, gente, então assim, são muitas inspirações, de que eu sou desde o Penteca até o mais Gabriela Rocha, hoje em dia que eu já acompanho há muitos anos, na verdade. Antes dela estourar, assim, eu já acompanhava ela pelo Raul Gil. E já também era uma inspiração para mim. Minha avó amava o Raul Gil, então assim, quase todas as apresentações da Gabriela, homenagem a um artista, eu assistia. Era muito legal. E assim, tem tantas, né? Deixa eu ver mais. Cassiane, gente. Cassiane, meu Deus. Ademar de Campos. Que é? Como é? Ah, minha mãe tá falando, me lembrando, Diante do Trono. Que eu nasci Sim.
Eu nasci literalmente Ouvindo Aclame ao escutando. Senhor, Preciso de Ti, né? Gente, a minha mãe, o CD da minha mãe tá me arranhou. Eu escutei tanto, 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 tanto. Agora, uma coisa que eu sou apaixonada, acho que é tanto o pentecostal, que hoje eu canto na área pentecostal, mas eu digo que eu sou uma junção de vários moveres do Senhor, Estilos, assim, né? desde o profético, mover profético, louvor profético, o louvor de cura, o louvor de libertação. Eu gosto demais, assim. Eu vou muito pelo que o louvor, até onde o louvor me leva, sabe? Por exemplo, tem canções que você não sente a presença do Espírito Santo, mas tem canções que te marcam tanto que pode passar a geração passada. Demar de Campos, por exemplo, esses dias atrás eu postei Grande é o Senhor, mais de quase 18 mil vidas aqui vieram assistir e muita gente veio me falar: meu Deus, eu fui curada com esse louvor, meu Deus, eu fui tocada com esse louvor. E acho que hoje em dia também, Midian Lima, hoje em dia, que é uma das mais, acho que recentes que a gente tem, Midian Lima, Maria Marçal, que é tão pequenininha, mas já é tão cheia de Verdade. unção. Então, assim, acho que Deus está levantando várias inspirações que têm compromisso, digo assim, compromisso literalmente, sabe, com o reino, que você ouve, não é só mais um louvor, mas que você ouve, que você é levado a um outro nível de adoração, literalmente. Então, assim, acho que é isso. Não dá para citar todo mundo, gente, é muita gente. É, E claro, o Senhor, né? O Senhor se encara nosso. Aí pessoas falam assim, mas acho que Jesus é a nossa maior inspiração, né? Acho que nenhum de isso. nós teria chegado até onde a gente chegou e principalmente nada disso. Eu vejo que está acontecendo avivamento no Brasil. E eu digo isso assim, literalmente assim, porque a gente tem percebido o avivamento que Deus está derramando sobre nós, no meio do louvor, no meio da palavra, nas missões. E aonde a gente tem ido, pelo menos eu digo assim, por mim, aonde a gente tem ido, é notório um avivamento e o que Deus está fazendo, levantando uma nova geração também. Eu digo isso assim, com muito temor e tremor. Estou chegando agora não, tô chegando agora, mas já tenho uma estradinha. Porém, teve coisas que eu vivi lá no anonimato com o Senhor. Tem coisas que eu estou vivendo aqui com pessoas que me conhecem, mas é sempre aquilo. O que o Espírito Santo está fazendo através desses louvores, através da vida dessas pessoas também conta muito, sabe? Eu acho que é isso. Deus está levantando uma geração que realmente é compromissada com as coisas dele. Então, isso para mim é motivo de referência, sabe? Verdade. E sobre a questão das suas canções, Joyce, você como é compositora, né? Então, assim, em alguns momentos da nossa vida, né, no momento assim da dificuldade, sempre acontece de rolar alguma letra, né? Tipo, Ah, o Gessé, eu com acompanho o certeza. Gessé, né? O Gessé Aguiar, eu acompanho ele, ele fala muito da história, né? Como foi que ele foi chamado, como é que saiu as composições, as músicas, né? Inclusive ele fala até testemunho, né? Em relação à questão da mãe, naquele momento, o desespero, ele foi pro quarto, né? E orar, e Eu ali lembro desse Deus testemunho. falou com Tremendo. ele, né? Então, assim, é muito forte. Eu escuto ele, sabe? Eu choro, sabe? Pela verdade, né? Pelo sentimento que traz na letra da canção, né? E como é que surgiu as suas canções? Tem alguma história de como surgiu? A letra do louvor que eu não paro de ouvir até o fim, Sim, viu? glória a Deus. Inclusive eu vou até aproveitar o playback, vou dar uma gravadazinha aqui pra gente postar também, né? Aí sim! Fazer um cover, né? Vamos assim, né? Por favor. Como é que surgiu? Como é que surgiu a história dessa canção aí? Conta aí pra nós. Então, muitas canções especiais e até o fim, tanto até o fim quanto tá gerando, que são as duas canções que a gente recebeu como um presente, literalmente no Senhor esse ano, tá gerando, tem sido um instrumento sobre tantas vidas e até o fim, que é a mais recente, tem também começado eu tenho começado a ver tantas coisas assim que Deus tem fazido meu Deus, feito através dessa canção. Começou assim, a gente, eu vinha de um processo desse deserto que eu estava passando, aonde eu disse para vocês aqui que o Senhor literalmente cessou minha inspiração por um tempo. E ali era só o tete a tete, eu e ele, mas ninguém. Ele falou assim: filha, agora é você e eu, agora
vou te tratar aqui bem quietinha. E aí depois você vai ver o que eu vou fazer. E aí começou a voltar as inspirações. Mas até esse período, tinha algumas canções, porém o Senhor disse que iria me dar canções. O Senhor começou a usar pessoas para falar que iria me dar canções que seriam para literalmente assim, alcançar muitas pessoas. E aí eu não entendia como é que ia ser. Foi uma época assim que o Senhor começou a falar comigo, onde eu tinha passado por muitas frustrações no ministério. Muitas mesmo, assim, de eu querer largar tudo e parar de cantar, literalmente. E aí eu lembro que o Senhor começou a falar comigo que iria restituir e que uma das formas dele restituir também seria através de canções que iriam chegar até a mim, para que tanto quando eu cantasse eu fosse curada, tanto também quando eu cantasse outras pessoas escutassem e o Espírito Santo também curasse elas. E aí eu lembro que eu estava, a Tagerando, por exemplo, eu estava em São Paulo, e aí eu lembro que eu estava em São Paulo e estava fazendo um casamento de uma moça que me chamou para cantar em São Paulo. E aí foi muito legal, assim, ela me chamou, falou, Joyce, vem cantar no meu casamento, por favor, nossa, eu gosto tanto dos seus vídeos, você pode me cantar no meu casamento aqui em São Paulo? Eu falei, claro. E aí a gente marcou tudo, eu fui para São Paulo. Nessa época, Deus ainda estava tratando muita coisa comigo. E aí o Senhor começou a falar para mim assim, vou começar a partir de agora. E aí eu lembro que no dia eu já estava em contato, o Senhor já estava fazendo uma obra. Hoje em dia, eu digo que é um paizão ministerial para mim, que é o Giovanni Mandelli, me mandou uma canção. Ele falou, Joy, escuta aí. E aí fui escutar a canção. E aí a canção dizia, quanto mais perto está, do milagre nascer, é aí que você vai entender. Tá doendo, tá gerando, tá sofrendo, tá gerando, tá chorando, tá gerando. Aguenta firme, está chegando, vai nascer o seu milagre. Começava a falar e literalmente aquela canção começou a trazer. Foi, gente, assim, foi muito, muito incrível. Foi literalmente cena de filme. Eu lembro que no preparatório do casamento, eu estava recebendo essa canção. E aí eu estava em São Paulo, no meio de um sítio, que era um campo bem grandão. E aí o Senhor falou assim, vá para o meio daquele sítio. Antes de dar o play nessa canção, vai para o meio do sítio. E eu fui para o meio do sítio. Num mato assim, num campão bem verde. E aí eu parei ali, olhei para o céu e dei o play. Só que antes de eu dar o play, eu falei, Espírito Santo, fala comigo, me fala se é isso que eu tenho que cantar. E aí eu dei o play e fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu comecei a chorar igual uma criança. Essa canção foi escrita pelo Misaías Oliveira, que é um grande amigo, assim, um irmãozão. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e trazer literalmente a memória. Por que eu passei os processos de antes? E aí eu precisava trazer à existência aquilo que já não mais existia no meu coração. Eu queria deixar de cantar, eu queria deixar de exercer o ministério. E o Senhor falou para mim, vai ser um tempo de restituição, você não vai parar. Mas o que eu vou fazer agora vai ser maior. Só que precisou te tratar primeiro, para quando chegar lá na frente você não querer desviar do propósito. E aí eu falei assim, meu Deus, escutando aquela canção, eu falei, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mais ninguém, não, isso aqui é pra mim mesmo. Sabe aquilo que é certeiro pra você? E aquilo pra mim foi um bálsamo. E na hora o Espírito Santo falou assim, é essa. Eu lembro que foi uma cena de filme, mas na verdade não era cena de filme, era a manifestação da presença, confirmando que aquilo era pra ser cantado. E aí eu lembro que caiu uma chuva tão intensa, eu fiquei naquela chuva ali, ó. Fiquei chorando igual uma criança, com o celular. Era uma coisa assim que a noiva não entendeu nada. E eu tava chorando no meio do campo. E aí a gente gravou, hoje em dia, quase 700 mil pessoas. Através somente do YouTube, quase 700 mil pessoas. Estamos em quase 610 mil pessoas. Já está se encaminhando para os 700, passa voando. E eu não digo que isso é o algoritmo, não. É o próprio Deus mesmo. Que quando assopra, quando faz algo na sua vida, ele assopra aquilo. Porque nunca vai ser só sobre a gente. Por isso que eu falo, tudo que você vai cantar, você vai viver. Porque não é só sobre você, é sobre outras pessoas também. E aí, eu lembro que mães começaram a falar pra mim, eu perdi o meu bebê, mas o Senhor me disse que eu ia gerar de novo.
Eu dei à luz em um milagre, eu não podia engravidar. Teve uma moça que comentou pela penúltima vez que não imaginava o que Deus ia fazer na vida dela, sofreu um acidente e teve muito sangramento. E naquele dia ela pensou que ela fosse perder o bebê, e o bebê está vivo, para a glória de Deus. Ela não deu dano nenhum, o Senhor guardou, o Senhor livrou. E são tantos testemunhos assim. Depois vocês podem ir lá no clipe e vocês vão ver os testemunhos das pessoas falando. E depois de um tempo, o Senhor me deu como se fosse a continuação desse louvor, que é até o fim, que foi a mais recente agora que chegou, que diz: Deus estava no vale, viu, quando você chorou, lágrima por lágrima, Ele enxugou, quando você caiu, Ele estendeu a mão, juntou cada pedaço do teu coração. E aí o Senhor estava me dizendo: eu vi quando em gemidos você adorou, quando eu dizia: não quero mais cantar. Mesmo em meio à perda, nunca murmurou. Eu tinha perdido muitas coisas, eu falava assim: Senhor, quero parar. E o Senhor falava: não murmura, vai valer a pena. E aí o Senhor falava assim para mim: você não desistiu, mas foi até o fim. Sua fé suportou o que ninguém suportaria. E Ele me fez entender que eu só suportei porque Ele estava lá. E aí a palavra vinha falando por que eu passei por aquele processo. Pois você tem um Deus que te sustenta, te levanta, quando força já não tem. E me renovou. Deus te abraça quando você está sozinho e sem ninguém. E nessa parte eu lembrei de quando eu estava dentro de um quarto, pré-depressiva, quase entrando em um processo profundo de depressão. E aí o Senhor me levou lá atrás e disse: lembra? Eu estava lá. E aí o Senhor começou a falar comigo, e a minha mãe falou: filha, você tem que gravar isso aqui é a sua história, isso aqui é a nossa história, isso é tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. A gente orou, e essa canção também é do Misaías. Foram duas canções que eu disse, por isso que eu disse. E até assim a pessoa Deus usou, né? Porque há anos atrás, eu ia gravar canções, mas não era o tempo, eu não estava preparada para cantar o que eu ia viver. O que eu ainda ia viver, porque eu não tinha vivido, então como é que ia cantar? E aí o Senhor começou a falar comigo: vou te fazer viver, para você ministrar. E literalmente sai cura do que você canta. E aí eu lembro que nisso a gente começou a cantar, o Senhor começou a manifestar a glória dele. E cantando em casa, era Deus me ministrando. E quando a canção começou a lançar, vieram outras pessoas que vieram no meu direct, vieram no YouTube, vieram em outros lugares, até pessoalmente, dizer: aquela canção foi para mim. Eu ia parar com tudo, eu ia jogar tudo pro alto. E Deus literalmente me levantou de novo. E aí a gente tem, sabe, é a segunda canção que eu lanço pela gravadora, a qual eu estou agora, assim, para honra e glória do Senhor mesmo. Sou grata a Deus pela vida de todas as pessoas que Ele tem mandado, literalmente assim, para estar ali comigo, me ajudando a crescer naquilo que o Senhor tem para a minha vida, o propósito. E assim, meu amigo, é um pouco das histórias, dos testemunhos, né? Como essas canções, pelo menos assim, no meu coração nasceram. Não, às vezes assim, você diz: mas não é composição sua, mas até o que a gente canta é Deus quem dá. Se Ele acha que você tem que gravar a canção de outra pessoa, por enquanto, Ele vai fazer você cantar aquilo que você está preparado para viver. E aí, depois disso, eu comecei, eu estou entendendo, na verdade, tenho entendido por onde eu tenho passado, que o que eu estou cantando, não sou só eu que estou passando. Então, assim, por isso que o Senhor me permitiu passar por tantas coisas. Para quando eu for testemunhar isso aqui, alguém que está aí assistindo agora dizer assim: nossa, eu ia jogar tudo pro alto. Nossa, acho que deixa de ser só com a minha inspiração. Igual eu passei por isso também. Nossa, eu estava prestes a morrer e o Senhor me levantou, como você falou. E nós temos um Deus que nos sustenta, que nos levanta, que não desiste daquilo que Ele tem para nós. Então é por isso que eu estou dizendo aqui para vocês: tudo que você vai cantar, primeiro você vai viver. Tudo que você for pregar, primeiro você vai viver. E é justamente como a gente estava falando aqui, bem lá no início, Daniel. Deus, Ele permite que a gente primeiro bata na gente para depois, sabe? Sim. Assim, vem primeiro para você. Porque verdade, depois que vier para você, isso vai ser algo que não é da boca para fora que você está falando. Você está falando porque Deus te fez viver aquilo. Deus gerou um testemunho através daquilo. Então é um pouquinho do que Deus tem feito, sabe? Um pouquinho, assim, de muitas coisas assim que Ele tem feito. Vai ser uma experiência, né, Joyce, pra gente compartilhar mais na frente. Por isso que tem que bater primeiro em mim, né? Pra eu criar
para eu amadurecer, né? Amadurecer e aí mais lá na frente poder ajudar outras pessoas, né? Também através do nosso testemunho do que a gente passou, né? E poder ser um canal, um instrumento de Deus, né? Então, Em Joyce, breve, em a nome de gente Jesus, vai vir outras canções também. E aí vão ser autorais também. eita glória, amém, Eu não vou né? passar no spoiler não, mas vai ser bênção. Em nome de Jesus, aguardem. Isso é verdade. E a gente vai estar aqui de novo, em nome de Jesus. Vai dar Amém. certo. Joyce, a gente Amém. já está no finalzinho aqui, né? Já encerrando. Ah, Mas a gente vai ter outros momentos, eu vou amém. combinar com você, né, pra gente aí alinhar direitinho as agendas, tá bom? Amém. E Joyce, foi um prazer imenso, Prazer né, é te meu. receber aqui. O meu coração fica muito feliz, muito alegre por estar mantendo esse contato com você, né, por Amém. ter essa acessibilidade aqui, né? Nós somos irmãos, né? E nós vamos morar na mesma casa, no mesmo céu, né? Nós Amém. somos filhos do mesmo Pai e eu glorifico a Deus, né? Pela sua vida, né? Por ser um Amém. instrumento, por um canal de Deus, né? Para estar abençoando vidas. E é isso. A gente tem que estar à disposição do Reino, né? Para fazer valer e cumprir a palavra do Senhor, né? O que Ele nos deu de graça também nos dá e a gente dá também de graça, né, para as pessoas. Isso é muito importante e é isso que eu levo comigo, sabe? E eu quero te desejar aí muito sucesso, muita Amém. paz, muito amor, né? O Amém. Senhor está no controle de tudo, então tenha calma, tenha paciência, que na hora e no momento certo vai acontecer, porque os planos dele é bem maiores do que os nossos, né? Verdade. Enquanto a nossa mente pensa desse tamanho, o Senhor já tem preparado lá na frente, né? E Ele está só nos moldando, né? Para que a gente tenha estrutura para receber o que vai vir lá na frente, né? É E eu verdade. creio nisso. Viu? Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Foi Deus uma abençoe. honra ter você aqui conosco no podcast de aniversário, né? Vai ter Amém. mais outros podcasts aí, Em espera, nome de para a gente Jesus. conversar bastante. Tem muita coisa, né? Tem muita experiência, tem muita figurinha para trocar, né? Então isso é muito bom para a gente estar compartilhando com quem está conosco aí nos assistindo, né? Isso é Amém. bênção. Eu queria encerrar com louvor, tá bom? E depois a gente ora aí, abençoando os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Espero que cada testemunho, cada coisinha que. Eu sei que eu falo muito, mas quando se uma da gente testemunhar, a A gente tem gente que fala, fazer, né? Tem que. né? Quem aí não gosta do vigilhão? Eu amo, gente. Então eu Sim. falo assim, deixa Deus usar. Mas, meu Deus, eu espero que isso tenha sido, de alguma forma, instrumento e combustível para as pessoas que estão assistindo. Porque às vezes a gente diz assim, é só mais uma live. E quando às vezes a gente escuta um testemunho, a palavra fala que o testemunho edifica, né? E levanta. Então, assim, talvez você está passando por algo agora, ou talvez você está bem. Mas, assim, cada palavra aqui gere frutos mesmo do Espírito no seu coração. Quando eu falava aqui o exemplo de estrutura, igual o Daniel falou agora, a gente se refere a estrutura muito mais espiritual, sabe, Daniel? Do que só a física. Claro que a física também é trabalhada, porque se o seu espiritual é trabalhado, o seu físico reflete muito também. Mas, assim, principalmente, gente, o espiritual de vocês que tem se fortalecido, que o Senhor nos amadureça através de tudo aquilo que foi derramado aqui nessa noite, porque Ele também quer levantar você que está aí assistindo. Ele também quer usar você que está aí assistindo. E eu tenho certeza que tudo que eu passei, hoje em dia eu sou grata por poder testemunhar, porque eu sei que não foi em vão. E que você que está assistindo também saiba que a mesma coisa que Deus fez na minha vida e tem feito, Ele vai fazer na sua. Então esteja debaixo de obediência. E a gente vai encerrar louvando. Eu quero que você louve orando ao Senhor mesmo, sabe? Entregando a Ele. Vou louvar até o fim de novo, porque é algo que o Senhor aqui, né, nos permitiu cantar. E que essa canção seja o próprio Deus te abraçando agora, falando com você. Em nome de Jesus. Ninguém te viu no vale, ninguém te viu chorar. E as noites que você não dormiu, o
coração estava a sangrar, sofrendo tão calado, mas nada te fez parar. O desespero não pôde ofuscar o brilho no olhar, mas nada é em vão. Deus vê teu coração e Ele vai te ajudar a levantar do chão. Isso é uma fase e vai passar. Deus não vai te abandonar. Guarda isso no seu coração. Glória! Deus estava no vale e viu quando você chorou. Lágrima por lágrima Ele enxugou. Quando você caiu, Ele estendeu a mão, juntou cada pedaço do teu coração. Os viu quando em gemidos você adorou. E mesmo em meio à perda nunca murmurou. Você não desistiu, mas foi até o fim. Sua fé suportou o que ninguém suportaria. Tá dizendo, pois você tem um Deus que te sustenta, te levanta. Quando força já não tem, Deus te abraça quando você está sozinho, sem ninguém. Ele te sustenta, te levanta. Quando força já não tem, Deus te abraça quando você está sozinho, sem ninguém. E Deus estava no vale, viu? Quando você chorou, lágrima por lágrima, Ele enxugou. Quando você caiu, Ele estendeu a mão, juntou cada pedaço do teu coração. Deus viu quando em gemidos você adorou. Mesmo em meio à perda, nunca murmurou. Você não desistiu, mas foi até o fim. Sua fé suportou o que ninguém suportaria. Deixa eu abençoar com essa canção. Inclusive, deixa eu fazer um convite. Você que ainda não conhece, nós disponibilizamos ela com um clipe lindo lá no YouTube. Em todas as plataformas digitais você encontra, Spotify, Deezer, YouTube. Aqui no Instagram também tem os trechinhos. E nós estamos rumo a 100 mil vidas, graças a Deus, assim, para a honra e glória do Senhor. Quase 100 mil vidas serão alcançadas. Então nos ajude lá a alcançar mais alguém também com essa mensagem, com essa palavra, em nome de Jesus. E meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te use por onde você passar, que Ele te fortaleça. E que alegria participar, tanto aqui quanto no dia 27. Vai ser mais bênção, eu tenho certeza. Deus abençoe esse ministério, fortalece e use vocês cada vez mais. Amém. Tenho certeza de que aquilo que Ele tem movido, meu amigo, é muito maior do que vocês imaginam. E em nome de Jesus, permaneçam na obediência, na palavra, como Paulo diz, olhando para o alvo. E a gente crê que até o dia que Ele chegar, né? E quando Ele chegar, né, a palavra fala, olhar para o alto e saber que a sua redenção está próxima. Então, que a gente possa seguir com essa esperança no nosso coração. Você que está aqui, gente, obrigada. Você que está aqui, Deus te abençoe. Que cada louvor, cada palavra fortaleça o seu coração. É isso, gente. Dia 27 a gente se vê lá. Quero te dar um abraço. Como diz aqui no Nordeste, quero dar um cheiro em vocês. Isso. E vai ser uma honra, de verdade. Que alegria. Deus seja louvado por tudo. É verdade, gente. Aqui, ó. Queremos agradecer a todos e a todas que tiveram até esse momento conosco aqui, né? Já passaram várias pessoas, nos acompanharam aí, né? Aproveitaram aí um pouco do nosso bate-papo, da nossa história, né? Do compartilhamento aqui que a gente tem, testemunho, enfim, foi edificante. E eu creio que vidas foram restauradas, foram curadas, viu? Eu creio nisso. Amém. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder. O momento aqui que a gente estava conversando, o Senhor foi trabalhando, foi curando, foi restaurando vidas. Um abraço, Roberta, Gleiciano, um abraço para todos os irmãos. Se eu for contar aqui o nome dos irmãos aqui que já passaram, que estão aqui conosco, né, da Efraim Barra do Ceará, vocês são bênção, canal de bênção, continuem assim. Parabéns para todos vocês. Esse primeiro ano de Efraim Barra do Ceará
está sendo realizado graças a vocês que, né, sentiram o desejo no coração de serem instrumentos, né? Foram sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Então, parabéns para vocês. Então, dia 26 e 27, vamos estar juntinho lá na Barra do Ceará. Sábado, o pastor Samuel Machado vai estar conosco, junto com o cantor Vinícius. Eita, e no domingo, a nossa irmã Joyce Queiroz vai estar adorando junto conosco lá, né? E o nosso pastor Pedro, que vai estar ministrando a palavra. Tá bom? Então, vocês são nossos convidados. O endereço fica na Avenida Leste-Oeste 5595, na Barra do Ceará. Não tem errada, pega o Uber aí, pega o ônibus, pega o carro, pega a moto. Eita, chega no dia lá que vai ser bênção, viu? Vai começar a partir das 19 horas no sábado e no domingo a gente vai se encontrar lá a partir das 18 horas e vai ser bênção de Deus. Eu vou poder conhecer a Joyce ao vivo, né? Estamos aqui através das câmeras, mas vai ter muita foto, viu, Joyce? Só não se assusta não, que eu sou pequenininha, viu? Então, e também vamos comer muito também, né? Porque a gente é filho de Deus, né? Oh, glória a Deus. Amém. Eita, glória, vai ser bênção, viu? Gente, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus para encerrar esse momento, né? E abençoar aqui a cada um de vocês. Vamos fechar os nossos olhos aí onde você estiver e receba essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te louvamos. Nós te agradecemos por mais um dia, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova todos os dias em nossa vida, Senhor. Nós não somos merecedores, mas muito obrigado, Senhor, porque é o teu amor que nos alcança. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo derramar do teu sangue, Senhor, e por sonhar conosco, Senhor, aqui nesse momento, nos dando a oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pelo deitar, pelo levantar. Muito obrigado por esse dia, Senhor, que foi um dia de luta, de batalha, mas muito obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou, nos alcançou, e nós somos alegres e felizes, Senhor, porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém, nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos a tua presença. Aleluia. É o que nós queremos a cada dia, Senhor. Que seja constante o teu Espírito Santo, a tua presença em nossas vidas. Porque nós queremos ser dependentes teus, totalmente teus, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Abençoa a vida da Joyce, da sua família, do seu ministério, Senhor, os seus planos, os seus sonhos, que são os teus sonhos, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, quem está no controle de tudo e que ela está na tua dependência, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor. Restaura, Senhor, a cada dia a sua saúde, vigora as suas forças, para que ela possa a cada dia poder te dar o melhor, Senhor. No seu ministério, na sua vida. E abençoar a todos aqui, Senhor, que estão nessa live. Alcança, Senhor, cura, opera milagres, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, o que se passa, Senhor, em cada lá, mas tu conheces, tu sabe, Senhor, a real necessidade, Senhor. Então toca, Espírito Santo, vai lá, convence o homem, Senhor. Alcança aquelas vidas que estão afastadas de ti, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo vai tocar no coração, vai bater na porta, Senhor. Porque tu és o carpinteiro, Senhor. Tu és o oleiro, Senhor, que reforma o vaso, que molda o vaso. E nós estamos em tuas mãos, Senhor. É isso que eu te oro nessa noite. Te louvo, Senhor. Nos dá uma noite de sono tranquila, reparadora, Senhor. Amém. E que os teus anjos, Senhor, nos cubra com a tua proteção, guarde e nos livre de todo mal. É isso que eu te oro, te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Joyce, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, minha irmã. Eis-me aqui, estou aqui, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Eu digo mesmo, Deus te abençoe também. Obrigada, gente, pelo espaço, pelo carinho. Que
Que Deus abençoe cada um aqui, cada casa, cada família, que a bênção do Senhor, que a presença do Senhor esteja aí sendo o centro sempre, em nome de Jesus. E muito obrigada, gente. Que alegria. Até dia 27 vai ser uma bênção, eu tenho certeza, tudo que Deus já preparou. Você que está aí, que está sem fazer nada dia 27, corre para lá. Vai ser uma bênção, você vai estar no melhor lugar, na presença de Deus. Independente da sua religião, de onde você é, vem se você puder, por favor. Esteja lá com a gente, que Deus tem algo poderoso para a nossa vida. E eu tenho certeza de que, assim, minha irmã já fez coisas infinitamente maiores. Em nome de Jesus. Um beijo, gente. Verdade. Prazer. Siga nossas redes sociais, hein? Sim. Joyce Queiroz no Instagram. Aqui é Efraim Barra do Ceará no Instagram também. E no YouTube também, tá? Ouça aí as canções que vão edificar, que vão abençoar o teu coração. Amém. Deus abençoe, gente. Prazer. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz. Até a próxima. Tchau, Até. tchau.